O Brasil do século XVI. Uma terra vasta, desconhecida, pulsando com vida. Para os huguenotes franceses, perseguidos por sua fé protestante, parecia um farol de esperança. A França Antártica, um refúgio onde poderiam viver em paz. Uma promessa de liberdade religiosa em um novo mundo. Mas o sonho de tolerância seria tragicamente interrompido. A história que se desenrolaria nas areias tropicais seria marcada por perseguição e derramamento de sangue. Um capítulo sombrio da história brasileira, manchado pela intolerância religiosa. A colônia, fundada em 1555, prometia um novo começo para os huguenotes. Liderados pelo almirante Nicolas Durand de Villegagnon, eles acreditavam ter encontrado um paraíso, um lugar onde poderiam finalmente professar sua fé livremente. A França Antártica, porém, não era a utopia que os huguenotes imaginavam. A colônia era um caldeirão de tensões, católicos e protestantes, vivendo lado a lado, unidos pela necessidade, divididos pela fé. A situação se tornou insustentável. Villegagnon, antes um defensor da tolerância, passou a perseguir os huguenotes. A promessa de liberdade religiosa se esvaía a cada dia. As divergências teológicas se transformavam em conflitos abertos. A colônia, antes um símbolo de esperança, se tornava palco de perseguição religiosa. Os missionários Jean du Bordel, Mathieu Verneuil e Pierre Bourdon se tornaram alvos. Eles ousaram desafiar a autoridade de Villegagnon e defender a liberdade de consciência. Sua fé inabalável e suas pregações públicas eram vistas como uma ameaça. Villegagnon, sedento por poder, ordenou a prisão dos missionários. Acusados de heresia e sedição, foram presos sem direito a julgamento justo. Acusações infundadas, motivadas por fanatismo religioso e paranoia. Nas masmorras da colônia, os 3 missionários enfrentaram a fúria de Villegagnon. Torturados física e psicologicamente, mantidos em condições desumanas, sua fé era posta à prova. Mas nem a dor, nem a privação conseguiram quebrar seu espírito. A notícia da prisão ecoou por toda a colônia. O medo se espalhou como um rastilho de pólvora. A promessa de liberdade religiosa se transformava em um pesadelo. Os huguenotes, antes cheios de esperança, agora viviam sob a sombra da perseguição. Acusações e julgamento. O julgamento foi uma farsa. As acusações, infundadas. Os missionários, sem direito à defesa, foram condenados à morte. Acusados de heresia e conspiração, foram sentenciados à fogueira. A chama da intolerância queimava forte na França Antártica. Jean du Bordel, Mathieu Verneuil e Pierre Bourdon enfrentaram o tribunal com coragem. Suas vozes, firmes, ecoaram pelas paredes da sala. Defenderam sua fé, denunciaram a tirania de Villegagnon e proclamaram sua inocência. Mas seus apelos caíram em ouvidos moucos. A sentença já havia sido decidida. A fogueira, símbolo da intolerância religiosa, os aguardava. A chama da esperança, que um dia iluminou a França Antártica, agora ameaçava consumir a todos. O martírio dos inocentes. Em 15 de março de 1558, Jean du Bordel, Mathieu Verneuil e Pierre Bourdon foram levados à praia de Guanabara. Diante de uma multidão aterrorizada, foram amarrados a estacas e o fogo foi ateado. Suas últimas palavras foram de oração e perdão. O martírio dos 3 missionários marcou a história da França Antártica. A chama da intolerância, acesa naquele dia, lançou uma sombra sobre a colônia. A promessa de liberdade religiosa se transformou em um mar de sangue e cinzas. A notícia da execução se espalhou pelo mundo, manchando a imagem do Brasil. A França Antártica, antes um símbolo de esperança, se tornou um exemplo da fúria da intolerância religiosa.
Legado de intolerância. A trágica história dos huguenotes no Brasil serve como um lembrete sombrio, um alerta sobre os perigos da intolerância religiosa e da perseguição. Um capítulo obscuro da nossa história, que jamais podemos esquecer. A França Antártica, palco da tragédia, desapareceu. Mas o legado da perseguição aos huguenotes ecoa até hoje. Um lembrete constante da importância da liberdade religiosa e da necessidade de combater a intolerância em todas as suas formas. Que a história dos huguenotes no Brasil nos inspire a construir uma sociedade mais justa. Uma sociedade onde a liberdade religiosa seja um direito inalienável. Uma sociedade onde a tolerância prevaleça sobre o ódio. Lembrando para que não se repita, a história dos huguenotes no Brasil é um chamado à ação. Um chamado para que lutemos por um mundo onde a liberdade religiosa seja uma realidade para todos. Que o sacrifício de Jean de Bourdelle, Mathieu Verneuil e Pierre Bourdon não tenha sido em vão. Lembremos da tragédia dos huguenotes e honremos sua memória lutando pela liberdade religiosa para todos. Que o Brasil, um dia palco de perseguição, se torne um exemplo de tolerância e respeito à diversidade religiosa. Que a chama da esperança, reacendida, ilumine o caminho para um futuro mais justo e fraterno.